Se eu for te dizer o gênero de anime que eu mais gosto de longe, com certeza é harem. Por quê? Não sei muito bem explicar, mas sempre foi o gênero que mais me divertiu de longe. Mas bem, de qualquer forma, há um tempo atrás eu assisti Gotoban no Hanayomi, que é um anime conhecido como o anime das quintuplas. Só que, como vocês devem saber, o final é muito contraditório, acabou também não me agradando muito. Não só a escolha do protagonista com a garota que ele ficou, mas também propriamente a história e o protagonista da obra não me agradaram nada. Isso me fez ficar bastante decepcionado com Gotoban e partir para uma obra que era menos popular e que também não tinha uma fama tão boa na época, que era Bokutashi wa Benkyou ga Dekinai, ou Bokuben. Eu fui para essa obra e acabei me divertindo bastante com a primeira e a segunda temporada, mas assim como Gotoban, o final não me agradou nada do anime, já que o final foi aberto. E aí é um final bem ruim, totalmente mal feito. Me fez ficar bastante decepcionado, não só com animes harem, também com a obra. Isso me fez acabar me afastando por um bom tempo dela. Mas por alguma razão essa obra não saía da minha mente. Eu sempre acabava me lembrando dela e assistindo um episódio, um corte do anime no YouTube por alguma razão. E nisso, algum tempo depois, eu fui no site de mangá procurar por essa obra para ler desde o início, para ver se tinha alguns capítulos que sempre não são lançados, né, que acabam não chegando na adaptação do anime. Só que nisso eu acabei descobrindo uma coisa que que explodiu minha mente. Não só Bokuben ainda estava em lançamento, como ainda era uma obra que estava com seu final lançando. Ou seja, o final que tinha sido adaptado para o anime não existia. Era um final só para o anime. E era um final aberto. E não só isso, o que mais me surpreendeu é que Bokuben, que eu li o último capítulo lançado na época, tinha apresentado que teria rotas. Ou seja, cada heroína, cada garota teria seu próprio final como protagonista. Isso fez ficar bastante animado, porque era uma coisa que eu nunca tinha visto em uma obra na vida, principalmente mangá, anime. Isso me fez ler a obra desde o início no mangá, para que eu pudesse ver como essa obra terminaria e para ver se os capítulos que não foram adaptados, se foram muitos, se foram poucos. E acredite, foram muita coisa que não foi adaptada para o anime. Mas bem, de qualquer forma, esse vídeo vai abordar não só o mangá, mas também como o anime de Bokuben e a história dele. Então vai ter spoilers, mas eu acho que você pode gostar bastante desse vídeo, até porque eu acho que eu espero conseguir fazer com que você tenha bastante vontade de assistir essa obra, e eu irei provar nesse vídeo que Bokuben é sim o melhor anime. Nariuki Yuiga, um jovem do terceiro ano do ensino médio que tem o desejo de conseguir uma bolsa VIP. Essa bolsa VIP, ela faz com que você consiga estudar em uma boa faculdade, e que essa boa faculdade com certeza vai lhe dar um emprego muito bom, assim você conseguindo um bom salário, ou seja, um bom emprego, uma boa estabilidade financeira. Esse é o sonho de Nariuki. Ele é um estudante bem assíduo, sério. Em geral, ele não quer nada, ele não quer saber de brincadeira, ele não quer saber de absolutamente nada. Ele só quer saber dos seus estudos e conseguir o seu sonho dessa bolsa VIP. Ele não tem nenhum talento, ele não é exatamente bom em nada, ele não tem nada que se destaque de outra pessoa. A única coisa que ele carrega em sua vida é o sonho do seu pai, do seu falecido pai. Seu pai sempre dizia que um homem inútil pode se tornar um homem útil, dependendo do quanto se esforçasse. E esse é o lema de Nariuki. Nariuki se esforça o máximo para alcançar o talento e o esforço de um gênio, usando apenas o esforço. Mas bem, por que ele é tão obcecado nessa bolsa VIP? Por que ele não pensa em se divertir ou coisa do tipo? Bem, nós descobrimos que basicamente Nariuki, ele é bastante pobre. Pobre é uma coisa triste. E quando eu digo pobre, é pobre mesmo. Do tipo de... literalmente os irmãos dele... ele tem dois irmãozinhos e basicamente eles catarem a grama do jardim deles para comer. Sim, eu não estou brincando. Eu tô dizendo a verdade, olha.
Quando eu tô muito doido, eu não me controlo. De qualquer forma, como eu falei, o seu pai acabou infelizmente falecendo, e com isso o Yuiga, que é o irmão mais velho, além de cuidar da sua mãe, que tem todo o trauma de perder o seu marido, ainda tem que cuidar dos seus dois irmãozinhos, já que eles precisam desse apoio. Yuiga acaba se sentindo muito responsabilizado por isso, com todo esse peso de querer dar uma boa vida para eles. E isso é uma coisa que eu gosto muito em Bokuben. É uma coisa que é muito bem abordada, porque pense na nossa realidade, quantos jovens não passam pela mesma coisa que o Nariyuki. Então é uma coisa que foi uma boa sacada do autor de Bokuben, é uma coisa que vai ser bem valorizada. Mas de qualquer forma, voltando, Nariyuki acaba então sendo por esse desejo, ele se esforça todos os dias e tal para conseguir essa bolsa, mas então ele nunca acredita que ela iria cair do céu em cima do colo dele. Como assim? Bem, do nada o diretor do colégio acaba chamando ele para a sala dele, ele acaba revelando que sim, a bolsa VIP chegaria para Nariyuki. Nariyuki se sentiu muito feliz, finalmente ele conseguiria a sua bolsa VIP. Mas há um problema. Bem, e para isso Nariyuki teria que sim fazer um pequeno trabalho para conseguir essa bolsa VIP. Se ele conseguisse bons resultados, ele sim conseguiria ela. Bem, Nariyuki obviamente não vai desistir tão fácil, não importa qual desafio seja. Então ele escutou as palavras do diretor, que disse que ele apenas teria que ajudar, ensinar duas alunas, e dependendo das notas dela, ele conseguiria essa bolsa VIP. Bom, uma coisa que eu não falei, mas é bom abordar aqui, é que tem duas alunas nesse colégio que o Nariyuki não tem uma boa visão, não é muito fã. Essas são duas astros desse colégio. Primeiro, Ogata Rizu. Ela é uma prodígio em exatas. Não tem qualquer cálculo que ela não consiga fazer, sem nem mesmo entender. Ela apenas consegue responder qualquer coisa que venha à mente dela. Ela é uma completa gênia e o Nariyuki realmente não tem bom pensamento sobre ela. A segunda pessoa é Fumino Furuhashi. Fumino é uma gênia em humanas, em literatura, com palavras e letras. Ela é muito boa nisso, apesar de também não entender muito bem sobre a matéria. Fácil entender porque o Nariyuki não gosta delas. Nariyuki é o total oposto. Elas são gênias que conseguem fazer coisas impossíveis para eles sem precisar de qualquer esforço. Já ele precisa se esforçar muito, estudar muito para conseguir chegar nem perto do que ela consegue fazer. Bem, vocês já entenderam, né, o que ele vai ter que fazer. Sim, o diretor então diz para Nariyuki que o objetivo dele é cuidar dessas duas garotas. Mas espera aí, conversa. Elas são duas gênias porque elas precisam de ajuda. Não faz sentido algum. Você tá me enganando ou o quê? Calma, pequeno gafanhoto. Escute. Bem, Nariyuki também não entende a princípio porque ele tem que cuidar dessas duas gênias, mas ele vai se encontrar com elas e ele descobre o motivo rapidamente. As duas gênias, elas são muito boas realmente em seus talentos. Só que o objetivo delas não é esse. Que é a Ogata, que é boa na área de exatas, quer entrar em uma área mais de humana, de entender sentimentos das pessoas, de entender os humanos. Já Fumino Furuhashi, que é boa em literatura, quer entender mais uma área de exatas, de cálculos. Em geral, cada uma é muito boa no que faz, mas ele acaba descobrindo por meio de um teste que elas são horríveis, muito boas no que não consegue fazer. Então esse é o problema. Então Nariyuki Yuiga, ele acaba tendo a ideia principal de falar para elas tomarem vergonha na cara e estudarem no que elas são boas.
como eu tenho algumas vontades de salientar, ele é alguém que se esforça bastante. Então, para ele não faz sentido nenhum duas garotas quererem terem o sonho de fazer algo oposto do que suas habilidades são. Para ele não faz sentido nenhum, já que se elas seguirem o que elas são boas de verdade, elas vão ter a vida feita. Mas de qualquer forma, isso acaba ocasionando uma desavença entre eles. Pelo jeito, ele acabou descobrindo que outros professores também foram enviados anteriormente, antes dele, para falar com elas, e eles falaram a mesma coisa. Eles acabaram tendo desavenças também. Mais tarde, na noitinha, Yuiga volta a pensar sobre isso, sobre voltar a falar sobre isso com elas. Por mais que ele pense, ele não consegue entender a maneira de pensar delas. Mas ele acaba descobrindo algo. Ele acabou ficando com o livro das duas em mãos. E quando ele folheava os livros, ele percebeu que os livros delas tinham muitas anotações. Eram livros muito rabiscados, com pensamentos de cada uma sobre o assunto. Por mais que elas não entendessem o que estava acontecendo naquela matéria, os assuntos abordados ali, ele conseguia entender o esforço delas. Ele viu por meio daquelas letras, daqueles rabiscos, o que elas estavam se esforçando o máximo que podiam, mesmo que não entendessem. Foi quando ele virou a chave na mente dele e se lembrou das palavras de seu pai. Mesmo elas sendo gênias, extremamente talentosas nas suas áreas, elas ainda tinham sonhos e objetivos e queriam se esforçar por aquilo, mesmo que fosse mais difícil. Nariyuki se lembrou das palavras de seu amado e falecido pai, e então decidiu tomar uma decisão. Chega outro dia e Nariyuki acaba indo falar com aquelas duas. Elas ficam meio apreensivas, elas pensam que ele vai voltar a falar sobre elas seguirem o talento delas e aquelas palavras que os professores antigos diziam, mas elas se surpreendem quando Nariyuki diz que entende elas e que vai tentar ajudá-las, desde que ele consiga ver o esforço delas. Ele diz que entende exatamente como elas se sentem e vai se esforçar ao máximo para conseguir o resultado. A partir daquele momento, elas percebem que aquele garoto é um tanto diferente da maioria do que aqueles outros que apenas diziam para elas seguirem o seu talento. E aí, a partir daí, começa a verdadeira história de Bokuben, onde Nariyuki começa a se tornar o tutor daquelas garotas e fazer com que elas consigam alcançar o sonho de cada uma delas, de se graduar no colégio e de que elas consigam, sim, bons resultados nas matérias que elas desejam. Para quem esse é mais ou menos o início rápido da história. E para quem conhece um pouco de Gultoban, que é a obra que eu falei anteriormente, percebe que elas são bem parecidas, né? Dois tutores, alunas, com o objetivo de ajudar alunas que não sabem de nada e que com o tempo vai formar um harém, com cada uma tendo um interesse romântico no protagonista. Se você for analisar, é muito parecido. Mas eu vou te mostrar porque para mim Bokuben é muito superior a Gultoban ou qualquer outro harém. E a partir daí eu vou falar um pouco mais sobre algumas questões da obra. Bem, amigos, se eu for destacar tudo que Bokuben tem de bom, o mangá tem de bom aqui, eu vou ficar aqui para sempre. Então, eu apenas vou dizer que por que vocês devem ler essa obra ou assistir se vocês desejam ver o anime, apesar que eu sempre vou indicar para vocês irem pro mangá. Primeiro, por quão divertida é essa obra, os personagens são extremamente carismáticos, a obra é muito boa, tem momentos fantásticos, incríveis, que faz essa obra se destacar e muito das outras obras haréns do gênero. Que uma das coisas principais para quem conhece essa obra e clicou nesse vídeo aqui, quer que eu fale, é sobre o que eu falei no início, sobre os finais alternativos das garotas. Sim, Bokuben se destaca muito entre os haréns porque é uma história onde todas, entre aspas, já que são mundos paralelos, terminam felizes, já que cada um termina com um final. Os finais alternativos de Bokuben são bons? Eu vou falar uma coisa, eu sempre tenho muito medo de final alternativo. Por quê? Porque final alternativo normalmente são poucos capítulos, é raso demais, muito raso, uma coisa totalmente só jogada só pra ter um beijo no final e dane-se, e normalmente é ruim. Mas o final de Bokuben ficou muito agradável. Claro, tem finais ali na minha opinião que são melhores e piores que os outros, mas pra mim
todos os finais de Bokuben são divertidos e bons. E tem um que é a Masterpiece, que pra mim, os dois Masterpiece pra mim, a da Furuhashi Fumino e a da Mofuyu Sensei, pra mim são os finais Masterpiece de Bokuben, das rotas. Incrível, muito bom. Mas bem, falando sobre um pouquinho de cada rota, eu diria que a da Ogata é um final legal. Eu acho que é um pouquinho tipo assim, acaba focando demais na comédia e acaba deixando de lado um pouco entre o romance e a questão dos dois. Só que a Ogata é uma personagem muito bem desenvolvida na obra inteira, então acaba não afetando muito. E o final da rota é bem agradável mesmo, é bem bom. Aí vem a rota da Fumino, que pra mim é a minha personagem favorita de Bokuben, amo ela. Ela é extremamente carismática, principalmente uma personagem feminina boa, é a Fumino. Aí se vocês forem ver essa obra, vocês vão amar ela. Pra mim, é briga pau a pau com a última rota que eu vou falar aqui. Depois vem a rota da Senpai, do cursinho, da Asumi. E a rota dela é bem legal também, é bem divertida. Mano, essa rota é a rota mais Bokuben de todas. Ela é muito divertida, tem ecchi, tem muito romance. É uma rota extremamente divertida. Fala sobre o sonho da Asumi de ser médica e o Kabunari que eles se encontrando. É muito divertido. O carisma dos personagens dos dois é muito boa. Eles ficam se provocando o tempo todo. Então, essa rota aqui, velho, é sensacional também. E chegando na última, que é a rota da Mafuyu. Que, cara, o final da rota da Mafuyu, como eu falei antes, o pai do Nariuki, além de ter todo esse carinho envolvendo o filho, essa coisa dos dois, acho que ele vai apresentando com o tempo que a Mafuyu era discípula dele. E o pai do Nariuki fez com que a Mafuyu quisesse se tornar professora também, de ensinar os outros, de ajudar outros. E ver essa correlação acontecendo, de a Mafuyu depois, quando cresceu, ajudar o próprio filho do homem com qual ela era discípulo, é uma coisa absurda. E chega no final da rota, a gente vê ele no casamento junto, e eles olham para as pessoas que estão vendo o casamento, para os convidados, e no lugar que está vazio, eles verem aquela cena, velho, o pai do Nariuki olhando pros dois, feliz e sorrindo. Cara, não tem como, velho. Que cinema, que obra-prima, velho, é Bokuben. Cara, quando esse quadro aqui, velho, fez Bokuben pra mim ser o melhor harem pra mim da minha vida. Absurdo. Só que eu ainda não falei sobre uma coisa. Antes da rota da Ogata, a rota da Ogata não é a primeira rota. A primeira rota, podemos até dizer que talvez seja a rota principal da obra, é a rota da Uruka, que agora que também é apresentado poucos capítulos depois do início, pouquíssimos. Acho que talvez tenha sido um capítulo depois, no terceiro capítulo, sei lá, ela é apresentada. Que é amiga de infância do Nariuki, que tem o desejo de ser uma atleta, uma nadadora. Por que eu não falei dela? Porque essa rota foi adaptada para o anime. As conversas não tinha dito que o final do anime era aberto? Exatamente. Lembra que eu falei que não tinha lançado a rota ainda quando o anime acabou lançando a segunda temporada? Pois é. A rota que foi lançada no anime é uma parte da rota do Uruka. Só que o final dela não tem absurdamente nada a ver. Nada. Simplesmente no final do anime ela vai embora e some. E é isso. Eu não tô brincando, é basicamente isso. Na rota do mangá, ela tá indo embora, né? Que ela vai para outro país. Ele segue ela e acaba se encontrando com ela antes que ela possa prosseguir pro seu voo. Ele se declara para ela e eles ficam juntos. Claro, ela ainda vai lá pro voo dela, mas eles ficam juntos. É uma rota muito mais completa. Não só isso, como é apresentado depois de ter um finalzinho da rota, onde ela apresenta que os dois vão se casar. Inclusive o Nariuki pede ela em casamento. Eu não
vou mentir pra vocês, ainda no mangá, eu não sou tão fã da Rota da Uruka, eu não vou mentir pra vocês. Tipo, eu acho das rotas de Bokutashi é mais clichê, essa coisa de correr pro aeroporto. Cara, pra não deixar a garota fugir, isso tem inúmeras obras. Se eu falar todas as obras que tem isso, cara, de o cara fugindo, indo para o aeroporto, não só em anime, em filme também, eu fico aqui para sempre. Mas, entretanto, porém, ainda assim é muito superior ao do anime. Muito mesmo. Inclusive com beijo, né? E vou ser sincero que beijo é 10. Mas bem, gente, eu acho que tudo que eu queria falar sobre a obra eu falei. Eu poderia falar muitas mais coisas, mas isso eu acho que estragaria a experiência que eu quero dar a vocês para vocês lerem essa obra. Bokuben, diferente de Gotoban, ele é muito mais capítulos do que necessariamente arcos. Bokutashi tem muito mais questão de focar em um personagem em um certo capítulo. Seja uma coisa besta, como ir ao mercado, seja uma coisa mais séria, de falar sobre um trauma do personagem, ou coisa que ele, um sofrimento que ele não consiga ultrapassar. De qualquer forma, Bokutashi é muito mais sobre capítulos do que sobre arcos. Não que Bokutashi não tenha arcos, ele tem, mas é muito mais nesse sentido que eu quero dizer. E falar sobre isso leva logo ao ponto do anime, porque eu não gosto tanto do anime de Bokuben, mas que não necessariamente acho ele horrível. Porque eu gosto muito mais do mangá e sempre recomendo que as pessoas leiam o mangá desde o início. Leiam o mangá. Tô brincando. Mas de qualquer forma, o anime de Bokutashi, ele é muito engraçado, já como eu falei, sempre tem esses pontos, Bokutashi tem muita comédia, tem muita brincadeira envolvendo o Eti e tal também. Só que esse é o problema. O anime de Bokutashi acaba por muitas vezes focando demais nisso, na comédia e no Eti da obra do mangá, e acaba não colocando capítulos que são essenciais para o desenvolvimento dos personagens. Bokutashi é uma obra que desenvolve personagens muito bem. Cada capítulo praticamente foca um personagem diferente do harém, podemos dizer. Então, cada garota ali é bem desenvolvida, é bem tratada e tem todo o seu tempo de tela. É uma coisa que eu reclamo muito em Gotoban. Gotoban não tem isso. Gotoban, tem personagem como a Miko, que é muito bem desenvolvida, que tem muito tempo de tela, e tem personagem como a Itsuki, que praticamente não aparece, que é uma pedra, ou até a própria vencedora. No anime, muitas personagens têm seu tempo de tela cortado. Como assim, conversa? Vamos dar um exemplo. A Fumino Furuhashi, que pra mim é a melhor, ou até mesmo a segunda melhor personagem de Bokutashi. Ela é totalmente deixada de lado na adaptação do anime. Eu acho que, mano, sem sacanagem, ela no mangá é uma das personagens que tem mais desenvolvimento, mais capítulos em volta dela. E no anime, ela, sei lá, tem 2 episódios que falam um pouco sobre ela. É isso. Depois ela é totalmente deixada de lado. Ela só serve pra fazer piadinha e it. Sem brincadeira. No anime, claro. É por isso que eu não gosto muito dessa adaptação. Porque praticamente todos os personagens são deixados de lado. Todo o drama deles, toda a história, coisa que fazem você gostar dos personagens é deixado de lado pra ficar fazendo piadinha. E esse eu gosto de it. Eu gosto de it. Só que também tem parte que tem que focar na história, no desenvolvimento dos personagens, nos seus medos. E isso é muito deixado de lado da adaptação do anime. Sem contar partes que foram trocadas no mangá do início pro fim. Cara, sendo bem sincero, eu realmente não gosto dessa adaptação. E aquele final em aberto só faz com que praticamente eu descarte a adaptação pro anime, mesmo não achando ela de todo ruim. Voltando a falar dos bons pontos do Bokutashi, Bokutashi é uma obra que sabe focar muito bem nos personagens e no drama deles. Não é uma obra que é extremamente profunda, acredite, ela não é. Se você é do tipo cult, não vai achar que Bokutashi é uma obra profunda, ela não é. Mas é uma obra que ela é muito boa quando ela tenta ser um pouquinho profunda, quando ela tenta focar nisso. Bokutashi é uma obra muito fácil de ler.
E eu acho que é um grande ponto dela exatamente por isso. Porque ela é uma obra divertida de se ler. Quando você vai perceber, você vai lendo os capítulos, você começa a considerar o personagem como da sua própria família. E você nem percebe. Você só vai perceber isso com o tempo. E é tão bom, é tão divertido, que não precisa ser muito profundo, coisa do tipo. Mas quando a obra tenta tocar nesses temas mais sensíveis, fala muito bem. Um dos temas que eu mais gosto de Bokutashi é o próprio protagonista. Qual é uma das críticas que eu mais tenho em obras haréns? Protagonista. Animes harém costumam ter protagonistas horríveis, rasos, chatos, até mesmo insuportáveis. Isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla. Um bom protagonista eleva a trama, até porque a história é em volta dele. Se o protagonista for chato, irritante, e se sua história for, sendo bem sincero, decepcionante, ignorante, chato de acompanhar, não tem sentido nenhum a gente querer acompanhar uma história que tem um protagonista ruim. E acredite, Bokutashi tem muito bom protagonista. Por quê? Eu já falei um pouco sobre ele agora no início, falando sobre a questão dele ser pobre, dele ter essa vontade de querer ajudar a sua família. E isso é muito bem desenvolvido no mangá. Tem inúmeros capítulos que focam nisso, envolvendo o falecido pai dele. Claro, eu não vou aqui mentir pra vocês, o maior foco de Bokuben são as garotas, são o romance envolvendo Nariyuki com elas, obviamente. Mas não é só isso. Aos poucos nós vemos o desenvolvimento do protagonista e ele vai soltando aos poucos, seja da mãe do protagonista, a forma como ela pensa sobre ele, dos seus irmãos, a dos seus professores, a de seus amigos. A gente vai entendendo um pouco mais sobre o que eles pensam do Nariyuki, o que o Nariyuki quer para a vida dele. Vamos falar aqui agora sobre um ponto, eu vou dar um exemplo aqui sobre um ponto da história muito interessante, que vocês vão entender. Chega um ponto da história onde o Nariyuki, ele não sabe o que vai fazer da vida dele. Exatamente. O professor das garotas não sabe o que ele mesmo quer para a vida. E isso faz sentido, porque depois de um tempo, ele começou a deixar tudo de lado para focar nas garotas. Então ele é muito perdido sobre esse assunto. Não só isso, como para ele sempre deu a entender que tanto faz para ele qual seja o trabalho que ele quer. Ele nunca pensou sobre um trabalho com um sonho que ele tem, um trabalho que ele deseja viver a vida dele. Ele só sempre pensou no dinheiro. Se ele ganhar bem, tanto faz para ele. Então, só que a mãe dele percebe isso e acaba chamando ele para conversar. Ela acaba falando para ele o seguinte: você tem certeza sobre isso? Lembre-se de que é algo que você vai viver a sua vida inteira. Como ela falou isso, o Yuga se lembrou das garotas, cada uma em busca de seu próprio sonho e objetivo, buscando loucamente algo praticamente impossível, simplesmente porque é o desejo que elas querem, porque é as coisas que elas amam, porque é as coisas que elas querem viver a vida. E o Yuya, que está ensinando elas, que estava acendendo a chama da paixão delas, dando esperança para elas, o próprio tutor delas estava indo contra isso agora naquele momento, dizendo que para ele tanto faz, ele poderia simplesmente escolher qualquer coisa. O Yuga começou a pensar sobre isso. E aí o Yuga percebeu, conforme foram passando os capítulos, que ele gostava muito de ensinar. As próprias garotas, a própria Azumi, que é a garota de cabelo roxo, que é outra que vai entrando, que entra no harém dele conforme a história passa, que é a senpai dele de um cursinho que ele acaba fazendo durante a história para melhorar e tal. Ela acaba falando pra ele que acaba falando em é uma coisa que você acaba nem notando se você acaba lendo muito rápido. Ela fala assim, você sempre parece muito feliz ensinando. E o protagonista fica com isso na mente. Ele fica, é verdade, eu sempre fico muito feliz em ensinar outras pessoas, de ajudar outras pessoas a alcançarem seus sonhos, objetivos. Foi então que o protagonista, conforme a história passou, descobriu a vocação que ele tanto queria, ser professor. E olhem, uma coisa que se descobre durante a história. Adivinha quem é professor também? Exatamente, o pai de Nariyuki era um professor. Inclusive, ele foi professor da professora de Nariyuki, que também faz parte do harém dele, que é a Mafuyuki Sensei. Você entende o que eu quero dizer? Quantos animes haréns
tem esse desenvolvimento para um protagonista? Nenhum, praticamente. A maioria dos animes foca unicamente nas garotas e só. O protagonista praticamente, velho. Mano, se você pegar qualquer secundária e colocar no lugar do protagonista, ninguém percebe. Mas em Bokutashi não, ele tem importância para a história, ele tem tempo para brilhar. E isso faz com que Bokutashi se destaque no meio de uma maioria, um mar de haréns genéricos. E é isso que é uma coisa que eu amo muito nessa obra. E isso, e lembre-se, isso foi uma coisa pequena que eu destaquei. Não, pequena não, é uma coisa que eu destaquei aqui. Se vocês lerem um pouco bem, vocês vão ver muita coisa mais envolvendo isso, envolvendo protagonistas e os personagens. Mas bem, ficar falando aqui de Bokuben, a gente fica aqui para sempre. Mas eu quero dizer que Bokuben é uma obra incrível. Ela fala sobre esforço, sobre amor, sobre sonhos, sobre objetivos. E eu quero que vocês tenham a experiência completa em você ver a história desses personagens incríveis. Cada garota, cada personagem, até mesmo o protagonista, cada personagem é um melhor que o outro. E eu acho que vocês vão se divertir muito vendo os seus sonhos, os seus objetivos de vida. Então eu aconselho bastante vocês lerem o mangá da obra. Vocês podem ver o anime também, né? E que eu creio que vocês vão se divertir muito. É uma obra que eu tenho muito carinho e que pra mim, dificilmente alguma obra vai ultrapassar ela. Pra mim no topo de um melhor harém. Eu acho que com certeza essa obra merece. Mas bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dê like. Não deixem de visitar a página do Twitter do canal e entrar no Discord, onde você vai ter notícias de anime, tudo mais sobre o mundo otaku. É isso, valeu, falou!